Não? Então, vamos falar de primeiros socorros. Pessoal, eu vou usar uma palestra que eu dei para o Núcleo de Educação Permanente do SAMU, lá em 2015, tá? É um pouquinho antiga, mas não mudou muita coisa, tá? O que tiver mudado, eu aviso vocês, né, durante o decorrer da palestra. Bom, primeiros socorros. O que vocês lembram de primeiros socorros? Vocês tiveram primeiros socorros? Beleza. Como é que atua um técnico de enfermagem em primeiros socorros? Como atua, gente? Como é que é a atuação dele? O que é que ele tem que fazer? O que é que ele pode? O que é que ele não pode fazer? Lembro que o que a professora passou para a gente, né? Ela passou bastante na parte da cena do acidente, né? Como a gente agir, como a gente gerir lá. Ela falou que a gente tem que sempre manter organizado o local do primeiro do socorro, sempre tomar a frente se você for o único ali capacitado da área da saúde que saiba tentar identificar quais as lesões que o paciente sofreu e tentar manter, não sei se manter a palavra, mas tentar preparar ele para o próximo atendimento, para quando ele for recolhido e levado para uma unidade. Uhum. Né? De forma bem por cima mesmo. Legal, beleza. Então, o que é que pode caracterizar uma situação que exija de vocês esse conhecimento de primeiros socorros? Um acidente de trânsito? Muito bom. O que mais? Uma queda dentro de casa? Uma queda. O que mais? Passe mal na rua. Então, o que é esse passar mal? Seria um mal súbito? Esse mal súbito pode ser o quê? Convulsão, desmaio, Na pior das hipóteses, trauma por queda. esse mal súbito, na pior das hipóteses, pode ser o quê? Um infarto? A gente chama o infarto de parada cardíaca, mas tem o meu nome melhorzinho. Com 3 letras. PCR. Parada cardio respiratória. Muito bem, Isabel. Uma parada cardiorrespiratória. Então, a parada cardiorrespiratória, né, ela pode se dar justamente, a Stephanie já se adiantou, com um envenenamento, com um afogamento, mesmo com mal súbito, né, uma hipotensão severa, uma hipertensão severa. Então, tudo isso pode levar a uma PCR. Então, essa PCR, gente... Oi, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui? Deu um ziriguidum muito louco. Vocês não estão vendo nada, né? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Vou fechar, peraí.
Primeiros socorros, agora tá vendo? Vocês estão vendo agora? Beleza. Então, a portaria 354 de 2014, ela traz, né, essa definição entre urgência e emergência. Qual que é o pior, a urgência ou a emergência? A emergência, gente. A emergência é pior que a urgência. Então, vamos acompanhar aqui no slide, ó. A emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso, risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. A urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Olha só, a diferença é sofrimento intenso ou risco iminente de morte. Aqui é com ou sem risco potencial à vida. Tá? Então, o que essa portaria traz de interessante? Ela traz que foi a partir daqui que começou a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que classifica, né, as pessoas de acordo com a chegada delas, por exemplo, num pronto-socorro, certo? Vocês não devem ter visto ainda, mas já ouviram falar de classificação de urgência e emergência? Né? Ou então você foi lá no serviço de saúde de urgência e você foi triado como, por exemplo, amarelo, ou laranja, ou vermelho, ou azul. Já viram essas cores? Então, essa portaria, ela serviu de base para fazer, né, essa classificação. Hoje no Brasil nós utilizamos duas classificações, que são a brasileira, né, do Ministério da Saúde, e a uma estrangeira que é da Inglaterra. Então, vamos começar aqui por hemorragia e choque. Gente, o que é uma hemorragia? O que caracteriza uma hemorragia? Há um sangramento intenso? Sangramento intenso. A hemorragia, ela precisa ser, assim, necessariamente intenso? Não. Quando eu falo hemorragia, eu já estou falando de algum tipo de sangramento. Não importa se é o meu nariz ou eu decepei a minha perna e agora ela está, né, se esvaindo em sangue. Os dois são hemorragias. O que acontece é que a gente tem que classificar essa hemorragia de acordo com o volume dela. Então, esse volume é o que vai fazer, é o que vai dar a diferença, né, nessa classificação, e ela vai ser grave ou leve, de acordo com a quantidade de líquido, né, a quantidade de sangue que a pessoa está perdendo. Então, vamos lá. Então, a gente pode classificar, principalmente as hemorragias, em interna ou externa, arterial, venosa ou capilar. Interna ou externa, qual é pior? Interna. A interna. A Larissa falou que é interna, a Sabrina falou interna, só a Isabel falou externa até agora. Ah, não, você falou interna também. É que você ouviu terna. Só li o terna.
Então, todo mundo está falando interno. Tudo bem. Então, eu tive um sangramento capilar interno. E agora? Mas o meu nariz está sangrando um monte. Qual que é pior? Então, depende. Depende do quê? Depende do tipo de vaso que está sangrando. Então, se eu falar que eu tenho um sangramento, né, uma hemorragia interna arterial, ela é bem ruim. Ela vai ser bem pior do que uma externa. Por quê? Se eu tiver um sangramento arterial externo, né, uma hemorragia arterial externa, eu posso fazer algumas manobras para impedir esse sangramento. Por exemplo, diga aí uma coisa que você faria na questão de primeiros socorros para parar uma hemorragia arterial externa. Estancaria o sangue. Com o quê? Olha, no momento eu não vou ter nada assim pra estancar e o próprio pra isso, mas eu posso pegar um pano e amarrar assim na perna? Ou tá errado? Pode. Você está construindo o quê? Um estancamento? Não. Pra ele não morrer de A morte. Isabel falou lá. Isabel falou que está Torniquete. construindo um torniquete. Está construindo exatamente um torniquete. Então, você vai amarrar um pano ao redor, né? Uhum. E vai apertar esse torniquete para que aquele sangramento pare. O sangramento arterial, né? Isso costuma ajudar bastante. Imagina um cenário bizonho, né? Onde uma serra elétrica passa na perna de alguém e começa a expõe algumas artérias. Nós temos duas principais artérias a depender da altura da perna, né, que a gente está falando. Mas, se for na altura da coxa, perto do joelho, a gente consegue colocar um dedo dentro dessa artéria, um dedo inteiro. E se você fizer um torniquete e colocar o dedo, ajuda muito. Você consegue estancar o sangramento com o seu dedo, tá? Mas tem que usar um torniquete junto porque a pressão é muito grande. Lembra que eu falei, não sei se eu falei para vocês, a pressão que o nosso coração bombeia consegue jogar o sangue a 2 metros de altura, né, em pessoas decapitadas. Já ouviram falar disso? Não. Então, a pessoa que é decapitada de pé jorra o sangue a 2 metros de altura com um batimento cardíaco, o sangue chega a 2 metros de altura. E justamente tem que circular o corpo todo, vencer a gravidade para que o sangue retorne. Então, é uma força muito grande, tá? Então, a nossa classificação, assim, se ela vai ser pior ou melhor, né, entre aspas, melhor, vai depender de onde, né, se é interno ou externo e qual vaso eu estou falando, né? Saber qual vaso está vazando é muito importante. Como é que eu sei que é um sangramento arterial? Como que eu sei que é um sangramento arterial? Talvez pela força que o sangue sai ou pelo tanto que ele se espalha numa hemorragia interna, na quantidade ou velocidade de sangue, sabe? Então, velocidade, quantidade, o local é muito importante, a cor do sangue, né? Como é que é a cor do sangue do sangramento arterial? Que cor que é? Vermelho vivo, isso mesmo. Enquanto que o sangramento venoso, ele é mais escuro, né? Um vermelho mais escuro. Por exemplo, um caso muito interessante nesses dias no IML. Chegou uma senhora lá, muito idosa, né? E quando os peritos foram na cena, tinha sangue para tudo quanto é lado. Uma sangueira lascada, né? E a senhorinha morta no meio da sala. O que é que vocês imaginariam que aconteceu com essa senhorinha?
levou um tiro, foi esfaqueada, né? A cor do sangue que coagulou, né, e fez poça no local, estava falando muito a favor de alguma coisa. E quando chegou essa senhora no IML... Ela teve uma queda? Nem queda ela teve. Nem queda ela teve. Porque não tinha sinal de trauma. Ela estava sentada ela estava no meio da sala, como se estivesse deitada, né? Não como se tivesse caído. E aí a cor do sangue estava falando muito a favor, né, de uma certa condição que os idosos sofrem muito, e que foi o caso dessa senhora. Então, o que aconteceu? O perito encaminhou o corpo dessa senhora para o IML, e o doutor que fez a necrópsia, na hora que ele bateu o olho, como ele já é, né, ele já faz cuidados com idosos, né, ele é um geriatra, ele bateu o olho e falou: é causa externa, mas não tem, né, não precisa fazer nenhum inquérito, porque não houve nenhuma ilicitude. Ou seja, não havia ninguém envolvido na cena que poderia ser incriminado pelo fato. Por quê? Porque essa senhora sofria de varicose. O que é varicose? Varizes que saem no corpo. Varizes, né? Então ela sofria de varizes, e umas varizes que não era brincadeira. O que aconteceu foi, ou ela bateu, o que não tinha sinal também, ou essas varizes estavam há tanto tempo, né, para estourar, que elas estouraram. Né? Uma das varizes estourou e essa senhora foi sangrando, até terminar de sangrar e, infelizmente, vir a óbito sozinha no apartamento dela. Essa é nova, nunca tinha escutado. Não é incomum, infelizmente. A cor do sangue em poças no local era um sangue vermelho escuro, porque as varizes, afinal de contas, são veias, né, que vão para a superfície da pele e acabam causando esse tipo de coisa, né, porque é um sangue que não consegue retornar para o coração e, né, eles deixam os vasos todo tortinhos por peso mesmo, né, eles puxam os vasos para baixo e acabam tendo essa característica tortuosa e elevada na pele. Então, qualquer pequeno trauma, né, ou então às vezes nem precisa de muito trauma, a pele muito fina acaba rasgando e sangrando. Foi o que aconteceu com essa senhora. E o perito ficou assim, né, de cara, porque nunca tinha visto uma situação dessa também, apesar de ter 10 anos de profissão. Então, é comum, acredite, é comum pelo tanto de pessoas que a gente atende aí pro IML. Então, foi um caso que deveria ter ido para o IML? Talvez não. Né? Talvez não. Foi só a dúvida do perito para saber se havia ali uma causa realmente, né, causada por outra pessoa ou por alguma questão externa. Então, isso foi uma hemorragia de que tipo? Venosa, exatamente. Então, foi uma hemorragia venosa, né? Que foi lenta, só que foi gradual e a senhora, pelo jeito, não conseguiu pedir socorro a tempo. Bom, então, se ela estava sangrando, ela acabou entrando em choque, gente. Então, qual foi o choque que ela entrou, se vocês fossem escolher entre esses choques aqui? Hipovolêmico, muito bom. Então, é o choque hipovolêmico, ou seja, o que é que essa senhora perdeu? Perdeu volume de sangue. Então, essa perda de volume de sangue e outros, né, depois eu vou falar dos outros, elas apresentam basicamente os mesmos sintomas. Então, palidez, náusea, vômito, sede, hipotensão, taquisfigmia. O que é a taquisfigmia?
taquistigmia. O que é taque? O que é taquicardia? Parada no sistema cardíaco? Não. Aceleração do pulso. Então, taque é rápido. Rápido. Assim, então, aceleração do pulso. Então, a Miriam já matou. Taquistigmia é a aceleração do pulso, em específico. Tá bom? A taquicardia é em relação ao coração, mas a taquistigmia é em relação ao pulso. Taquipneia. Sistema respiratório. Muito bom, isso aí. Acelera a respiração. O pulso fica fino e pouco perceptível, ou seja, a gente coloca a mão para sentir o pulso e ou ele está muito fininho, né? Ele passa bem no centro ali do seu dedo, ou então ele está ausente. Cianose central e periférica, o que é cianose? Cianose. Coloração azul na pele. Então a pessoa, né, ela começa a ter, além da palidez, né, as pontas dos dedos, o nariz e os lábios começam a ficar roxo ou azul. Hipotermia de extremidades, ou seja, como é que fica a mão e pé? Frios, exatamente. Poxa. Anúria ou oligúria. O que é a anúria? Baixa produção de urina. Então, a anúria, na verdade, é a ausência de urina. A oligúria é a baixa produção. Tá? A oligúria é menos, oligos é menos, e esse A quer dizer sem nenhum, tá bom? Dispneia e alterações da consciência. Beleza. Então, a dispneia é a falta de ar, né? Começa a ficar sufocado, não consegue respirar direito. Então, o choque ele pode ser hipovolêmico, né? Ele vai ter esses mesmos sintomas. Ele pode ser cardiogênico, e aí ele é causado por quem? Cardiogênico. Sistema cardiovascular. Pelo coração, em específico pelo coração, né? O coração tem algum problema, e aí há um choque cardiogênico, ou seja, coração não tem força, o coração parou de funcionar, né? Os sinos atriais pararam de exercer o papel deles, e aí houve um choque cardiogênico. Pode ser um choque anafilático. O anafilático é em relação a quê? Alergia. Então, as alergias, né, elas causam o choque anafilático. O que é o choque anafilático? Na verdade, é a alergia piorada. A alergia ela já é uma reação que não condiz com aquela ameaça, e o choque anafilático é uma síndrome que se instala devido a essa alergia. Alguém já teve choque anafilático aí além de mim? Os choques anafiláticos são muito perigosos justamente porque são esses os sinais e sintomas, né? Pode ser um choque toxêmico. O que é um choque toxêmico, gente? Intoxicação? Intoxicação onde? Êmico. Esse final êmico quer dizer o quê? Emia. Anemia, emia, êmico. Quer dizer... Caio, a sua pesquisa está muito devagar. Quer dizer sangue. Quer dizer sangue. Então, o choque toxêmico é em relação a
toxicidade instalada no sangue. Quer ver um exemplo de choque toxêmico? Botulismo. O botulismo, se você se você ingere, né, o Clostridium botulino, ele faz um tipo de infecção toxêmica. Então, ele joga produtos tóxicos, né, que é o Botox, na sua corrente sanguínea. Não é o Botox bom, né, infelizmente você pode morrer por ele. E o choque neurogênico. Aí o choque neurogênico é causado pelo quê? Falha na comunicação entre o cérebro e o corpo. Isso. Na verdade, pode não ser uma falha, pode ser um colapso total, pode ser uma falência total, né? Pode ser uma infecção no sistema nervoso central, e aí cérebro e espinha estão comprometidos, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma meningite, uma meningite é uma infecção que ataca quem? Oi, Isabel, onde você está? A meningite é uma doença que ataca o quê, Isabel? As meninges. Onde é que ficam as meninges, gente? No cérebro, isso, no cérebro. Então, as meninges, elas protegem o cérebro e elas têm uma função, essa proteção, ela se dá de que maneira? O que tem nas meninges que protege o cérebro, principalmente de choque mecânico? Tecido conjuntivo. Isso, e dentro desse tecido conjuntivo existe uma coisa que faz absorção de choque mecânico, e é ali que geralmente as bactérias se instalam. Membrana. Tá, o que tem no meio das membranas? Medula? Não. Capilares. Não. Fui eu que dei esse sistema nervoso para vocês? Ou vocês já tiveram o sistema nervoso? Tiveram. O sistema nervoso central, isso? Isso. Quem que deu para vocês? Escolhe uma. Aí. Então, não desapontem a Isa e me digam se o seu cérebro ele é fixo na sua cabeça ou ele flutua nessa coisa que você chama de cabeça e parece uma caixa d'água. Eu também dei? Nossa. Crânio. O seu cérebro é fixo ou ele flutua? Ele flutua. Então, você tem líquido nessa sua cachola. E às vezes eu acho que vocês têm mais líquido que cérebro. Suas criaturas. Vou matar vocês. Então, esse líquido é chamado de líquido cérebro-espinal. O líquido cérebro-espinal, ele faz justamente essa proteção, né, para absorver choques. Então, se você consegue andar todo dia e o seu cérebro não se machuca, é justamente porque tem líquido, né, e o seu cérebro vai para lá e para cá, gentilmente, né, enquanto esse líquido segura ele aí no lugar. E onde estão esses líquidos? Esse líquido está justamente entre as membranas, entre as meninges. E as bactérias, elas geralmente se infiltram aí, né? Para passar do líquido para o cérebro é um pulo, mas ela não precisa fazer isso. Só de estar ali e causar uma infecção, às vezes é o suficiente para acontecer um choque neurogênico, porque a inflamação aperta os nervos e não deixa com que
o impulso nervoso passe. Então, você imagina o seu cérebro mandando informação para o coração bater, mas os nervos estão comprimidos, e aí não passa a informação. O seu coração, por mais que ele seja autônomo, ele acaba desregulando. Então, um choque neurogênico, ou seja, causado pelo cérebro, né, pelo sistema nervoso, levando a um choque cardiogênico. Então, uma coisa vai levando a outra. Tá bom? O choque toxêmico, né, ele pode também ser por bactérias. Então, quem nunca ouviu falar que a pessoa estava na UTI e morreu de quê? É o seguinte, eu não sei porque eu não coloco minha mão no fogo. É com a gente? Não. Quem está na UTI, a pessoa morreu de infecção generalizada. Muito bom. Então, não é com vocês, é porque eu tô no trabalho, aí eu não vi que o microfone estava aberto. Beleza. Então, essa infecção generalizada, ela pode levar a um choque toxêmico. Ou seja, tem muita bactéria na corrente sanguínea, e aí os órgãos começam a parar de funcionar. E aí você tem um choque, né? Mas você não perdeu volume, o seu coração não tem problemas, o seu cérebro não tem problemas, o que tem problema é que você está com muita bactéria, tá? Então, vamos falar um pouquinho de trauma agora. Então, traumas, gente. Contusão. Quando é que eu faço uma contusão? Geralmente, a contusão ela não tem grandes proporções, certo? Então, ela pode causar ou um hematoma ou um eritema. Tá? Qual que é a diferença entre hematoma e eritema? Hematoma quando a pele fica manchada, é isso? Isso, geralmente o hematoma vai ficar manchado. Mas, e o eritema? Ele não tem mancha nenhuma? Pode ser interno. Mais ou menos. Nas contusões, ele geralmente aparece isso. O eritema é um rubor. Então, se for uma contusão leve, vai causar esse eritema, né? Se for uma contusão mais grave e, por exemplo, fizer uma poça de sangue ao redor daquele local atingido, isso aí vai ser um hematoma. Tá? Então, o hematoma, ele é uma coleção, né, de sangue que pode, inclusive, ficar entre a pele e uma tábua óssea, por exemplo, o crânio. Então, imagina que você deu aquela porrada, né, e aí ficou um laguinho de sangue entre o seu crânio e a sua pele. E isso aí é um hematoma. Tá bom? Hematoma é rompimento de vaso? Então, isso, geralmente tem rompimento de vasos. Tem rompimento de vasos, sim. E aí, por isso, essa coleção de sangue debaixo da pele, entre a tábua óssea, inclusive. E aí, a gente tem também, gente, a diferença aqui, principalmente nos entorses e distorções, a gente tem um negócio chamado de equimose. A equimose é um pouquinho diferente do hematoma. Por que ela é um pouquinho diferente? Enquanto que no hematoma a gente tem essa coleção de sangue bem... você consegue palpar, né, muitas vezes ela, a equimose, ela espalha no meio do tecido. Então, por exemplo, nessa figura aí que vocês estão vendo do pé. Tá vendo que tem um infiltrado de cor roxa no meio do tecido? Sim. Isso aqui a gente poderia chamar de equimose. Porque não tem, né? Provavelmente, se a gente for sentir algum calombo de sangue, vai ser aqui na tíbia, né? Ou aqui no maléolo. Por quê? Sempre em tábua óssea, quando tem a contusão.
E o que é que pode ser um objeto contundente? Se você tem uma contusão, né, uma ferida contusa, você tem que ter um objeto que faça esse papel contundente. O que pode ser? Não entendi a pergunta, professor. Desculpa. Tá vendo que a gente está falando de contusão? Então, a contusão, é causada por um impacto, onde eu tenho uma tábua óssea ali, né, e ou acontece uma coleção de sangue, ou então há um espalhamento de sangue no tecido, a gente chama de equimose. Quais objetos, ou que tipo de objeto pode causar uma contusão? Pergunta: uma faca pode causar uma contusão? Não, pode causar uma perfuração. Isso, uma perfuração ou então um corte. Um martelo pode causar uma contusão. Muito bem. O que mais? A parede, a quina da mesa. A quina da mesa, a quina da parede. Muito bom. O que mais? Vai, gente, tem muita coisa. Vocês já devem ter sofrido tanto isso e vocês não lembram? Tijolo, muito bom. Tijolo. Pedra. Preda. Um soco pode ser um objeto contundente? Um chute, a Isabel já partiu com a violência que nem eu. Um chute, um soco. Eu sou fofa, mas sou violenta. Um chute, um soco, certo? Uma escada, queda de escada. E aí, quem que é o objeto contundente? O chão. O chão é o objeto contundente, né? Ou então os degraus da escada. O degrau da escada acaba virando cada um objeto contundente. Então, sem perceber, vocês estão fazendo medicina legal neste momento. Vocês estão dizendo que certos objetos podem causar certas lesões. Por que isso é importante na enfermagem, principalmente no trauma? Porque muitas vezes vocês são responsáveis por fazer o primeiro atendimento e olhar se aquilo realmente parece o que está sendo dito. Por exemplo, um soco é igualzinho a uma queda? Quando alguém leva um soco na cara e o outro fala assim, olha, ele caiu? Quem é que vai ver isso primeiro? Vossas senhorias, né? No primeiro atendimento. A criança está com vários hematomas no corpo todo, exceto onde aparece, né? Exceto em mãos, braços, rosto e perna. Ele vive caindo. Nossa, mas ele nunca põe a mão, né? Engraçado. Nunca põe o rosto, não machuca o rosto do cara. Então, essas coisas são muito importantes para a prática de vocês também. Já o entorse ou distensão, né? Ele tem já um quesito ali em relação a ligamento, né? Então, a gente vai falar agora muito de articulação. Então, o que é que vai causar uma distensão? O que é que lembra essa palavra distensão? Estender, isso. Torcer é pro entorse, Miriam. Mas a distensão é uma extensão, ou seja, você estende a mais do que a capacidade, né, daquela articulação. Então, por exemplo, quando eu caí de bicicleta, né, eu tive uma distensão do ombro. Por quê? O impacto fez com que o meu ombro fosse puxado para dentro, né, e para fora. Então, para dentro e para fora. E aí eu distendi a cápsula articular do ombro. Quando tá jogando vôlei, quem joga vôlei aí? Gosta de jogar vôlei? Não, ninguém? Futebol? Basquete? Alguém faz algum esporte, pelo amor de Deus? Meu Deus! Sim. Atleta? Joga futebol, cara? Já joguei vôlei. Já?
Quantas distensões você já teve? É o torci o tornozelo. De virar. Hoje não, mas no futebol já. Então. Já destronquei o braço, não sei se eu tronquei mesmo, não sei se é isso que eu posso usar, mas o braço travou, ficou 2 dias, eu não conseguia mexer. Isso a gente vai ver mais pra frente, é chamada de luxação. A gente vai ver mais pra frente. Mas o pé mesmo, torci diversas vezes. Então, essas distensões da cápsula articular, ela causa uma inflamação. Gente, o nosso corpo, ele não é burro. Quando você tem uma distensão, o que acontece? Olha só na figura aí. O que acontece com o seu tornozelo, quando você tem uma distensão de tornozelo, por exemplo? Quais são os 5 sinais da inflamação? Lembra da musiquinha? Dor, calor, inchaço, vermelhidão. O Caio tá fazendo a própria versão. Dor, tumor, calor, rubor, perda de função. Dor, tumor, calor, rubor, perda de função. Pergunta, nessa foto aí, tem esses sinais de inflamação? Sim. Temos dor, temos tumor, temos calor, temos rubor e a perda de função. Por quê? Vai conseguir pisar com esse tornozelo distendido? Não consegue. Por que que, então, existe a desgraça da inflamação? Existe para você não usar e deixar curar, certo? Então, o que é a pior coisa que você pode fazer nesse caso? Andar e o que mais? Alongar, mexer. Em relação ao C6? Anti-inflamatório, isso mesmo. Eu estou ficando craque em ler os lábios da Isabel. Então, anti-inflamatório. A pior coisa que você pode escolher é usar um anti-inflamatório. Por quê? Ele vai mascarar os sintomas, ele vai diminuir a inflamação, e aí você vai querer fazer o quê? Isabela já falou. Andar, fazer força, o Caio falou. Fazer um alongamento. Então... vai ter rompimento de fibra muscular ali, né, professor? É bem provável que tem também. E o corpo ele vai estar meio que trabalhando ali para regenerar aquilo, né? De forma muito bem mesmo. Então, já o entorse, né? Ele pode, além de estirar a cápsula, fazer o que o Caio falou, estirar os músculos junto, né? Porque enquanto a distensão ela distende a cápsula articular, o entorse vai trabalhar justamente no que a Miriam falou, nessa torção. E nessa torção ele pode levar a musculatura junto. Então eu vou ter rompimento ou de tendão ou da própria musculatura, né? E às vezes a cápsula articular também, se houver um entorse junto com uma distensão. Geralmente esses dois aqui não andam sozinhos, eles andam juntos, né? Você faz o entorse e faz a distensão junto. Aí, a luxação do Caio, certo? O que é a luxação, gente? A luxação é quando você tem a cápsula articular e o osso, né, os ossos que fazem parte dessa cápsula articular, eles se separam. Então, ou há uma distensão da cápsula articular, pode haver, inclusive, um rompimento da cápsula articular, né? Acho que não foi o caso do Caio, porque ele ficou 2 dias, né, Caio? Fiquei, foi a única vez que eu senti assim, né? Que eu meio que perdi mesmo a função e era uma dor insuportável. Mas acho que da mesma forma que aconteceu, voltou sozinho, assim, porque eu não fiz nada. Por quê? Porque ele não teve rompimento de cápsula articular. Imagina que o Caio tivesse rompimento de cápsula articular. Teria que fazer uma cirurgia para colocar de volta no lugar. Essas distensões de ombro, elas são muito comuns, né, em pessoas magras, muito flexíveis e que fazem muito esporte. Aposto que é o caso do Caio. Na época eu fazia. Então, e eu acho que você deve ser muito flexível também, ou você era muito flexível na época também, né? Quantos anos você tinha? Tava jogando no gol no dia. Quantos anos você tinha?
Ah, devia ter uns 16. Ah, então, flexibilidade à torta e à direita. Então, essa flexibilidade permite uma maior expansão da cápsula articular para que ela não se rompa, né? Qual que é o tratamento dessa luxação? É simples, é só pôr no lugar, só forçar de volta no lugar, né? O Caio ficou 2 dias, mas ele não precisava. Se tivesse alguém junto com ele ali que não tivesse dó dele, ia puxar um pouco mais e colocar o braço no lugar. E aí ele não ia mais sentir dor, né? Ele poderia ficar um tempo com uma subluxação por causa da inflamação adjacente, mas essa luxação ela poderia facilmente ser resolvida, tá? Então, é justamente o deslocamento dessas superfícies, né, que acaba havendo uma expansão da cápsula, ou então um rompimento. Tem quem diga, né, que isso aqui também é um tipo de fratura, mas ainda não acho que não é o caso, né, de ser uma fratura. Talvez pode haver a fratura articular, mas não a fratura óssea, tá? Então, um trauma raquimedular, né? Então, esse aqui é um das primeiras suspeitas. Quando é que você suspeita de trauma raquimedular? Digamos que vocês trabalhem no SAMU no bombeiro, certo? E aí vocês vão atender um tipo de chamada. Em qual tipo de chamada vocês acham que vocês têm que pensar? Trauma raquimedular. Vocês sabem o que é trauma raquimedular, né? De acidente? Por exemplo, um acidente. De carro? Deve acontecer. Queda de local muito alto. Certo, de local alto. Acidente automobilístico, e aí não importa o tipo do automóvel, certo? Inclusive atropelamentos, o que mais? Queda. Que mais? Usem a vossa imaginação aí. Desmoronamento. Caprichou, isso mesmo. A pessoa que tentou erguer um peso muito elevado, pode acontecer isso? Pode acontecer também. Acidente por mergulho em água rasa, muito bom. Arma de fogo, pode acontecer. Se a pessoa não veio a óbito, pode acontecer. Muito bom, vocês estão com uma imaginação muito ótima hoje. E aí, digamos o seguinte. Não sei se vocês lembram, né? Vocês chegaram a ter prática de primeiros socorros? Deu tempo? Não deu tempo, tá bom. Não tem problema. Vai ter muito tempo para prática de primeiros socorros. Inclusive, o laboratório está prontinho para vocês. Então, nós temos certos protocolos para evitar um trauma ainda maior, ou então a instalação do trauma pelo socorrista, certo? O que é que vocês acham que nós temos que fazer para evitar esse trauma raquimedular, ou então para evitar piorar esse trauma raquimedular? Um deles é isso aqui. Como é que é o nome disso aí? Não sei. Colar cervical, isso. Isso aí é um colar cervical. O colar cervical, né, não coral cervical. O colar cervical, ele tem de vários tamanhos, né, tem para muita gente, tem os ajustáveis, inclusive, e ele tem uma certa técnica para pôr. Eu odeio fazer isso, mas depois, procurem no YouTube colar cervical só rindo. Tá? Vocês vão ver o pessoal, né, tentando colocar um colar cervical. E é todo mundo, gente.
É enfermeiro, é médico, é bombeiro, é policial. Gente, é uma pataquada só. Não queiram entrar nesses vídeos, tá? E durante as práticas, vocês, por favor, aprendam direitinho como colocar um colar cervical sem causar uma lesão raquimedular ou piorar uma lesão raquimedular no seu paciente. Lesão raquimedular pode levar a que tipo de condição no paciente? Gente, a Stephanie abriu. Pode deixar o paciente paraplégico, tetraplégico. Muito bom. Paraplegia, Certo. tetraplegia, isso mesmo. Então, a perda da mobilidade dos membros, né? Pode ser sai daqui, bicho. Perda da mobilidade dos membros. Pode ser os 4, pode ser 2. E aí a gente tem a diferença entre paraplegia e tetraplegia. Então, a parte de trauma, nós demos uma pincelada ali, tá? Né? Só para dar uma relembrada. Vamos falar agora sobre outros traumas. Por exemplo, um trauma muito importante que é o trauma crânioencefálico. Por que o trauma crânioencefálico a gente acaba abordando de uma forma meio separada? Porque ele é um trauma muito especial. Ele pode levar, né, a todos os outros problemas só por uma batida aonde? Nessa cacholona aí, né, que nós temos em cima dos nossos ombros. Parece um troço duro, né? A gente às vezes acha que as mulheres têm uma cabeça ainda mais dura, e é verdade. É verdade. Eu posso comprovar o dia que vocês forem visitar o IML, que cada vez que a gente serra uma cabeça, a cabeça de vocês é muito grossa. Esses atropelamentos, né, esses acidentes de trânsito podem, inclusive, né, as armas de fogo, podem levar a acontecer. Então, eu sempre vou também olhar essas cenas de acidente, de queda, atropelamento, colisão, ferimento por arma de fogo, acidente de mergulho em piscina rasa, alguém falou desmoronamento, todos eles eu vou ver, além de um trauma raquimedular, eu vou desconfiar de TCE. Como é que eu desconfio de TCE? A partir desses sintomas aqui, ó. A alteração da consciência, rigidez ou flacidez muscular, que aí, assim, se a pessoa está rígida, quer dizer que ela está, né, com um trauma severo. E aí isso acompanha o nível de consciência. Se ela está completamente imóvel, ou seja, sem tônus muscular nenhum, pode ser ainda pior porque a lesão já atingiu os centros motores. Pode haver perturbação motora, cefaleia, tontura, vômito, amnésia. Aí a gente sempre olha para a lesão facial, né? Presta sempre atenção se a pessoa está convulsionando. Gente, convulsão é um troço que, assim, a gente sempre fala de convulsão, confusão. O que é uma convulsão e qual é um sinal clássico de convulsão? Não sei se tem um nome, né, científico, clínico, não sei, mas a pessoa treme bastante, né? Pelo menos aqui eu presenciei, a pessoa tremia muito. Espasmos musculares. Espasmo. O que mais? O que mais? Perda da consciência. A perda da consciência, a gente não consegue saber exatamente se ela está em convulsão. Não dá para saber. Isso, engolir a língua não existe, né? Não dá para engolir a própria língua, né? Mas sim, começa a vir o olho, as órbitas, né? Quando começam a subir, então você começa a ter um olhar ali vazio. Tá. Então, vou falar uma coisa para vocês. Quem é que já viu um bebê tendo uma convulsão?
Como é que ele ficou, Lari? Eu. Meu, ele tremia demais, daí a gente colocou, porque tava começando a ter problema já. Uhum. Ele tinha o quê? Uhum. Menos de 1 ano e tinha 3 convulsões por dia, assim, era uma Uhum. atrás da outra, assim, Eu tenho uma simultaneamente. prima que dá convulsão. Muito desesperador, sério. Antigamente, meu Fala, Kathleen. Eu tenho uma prima minha que dá convulsão nela. Uhum. E como é? Ela tá, de repente, às vezes ela tá brincando, ela cai e começa a tremer. Ela começa a virar o olho, daí tem que segurar ela, mas várias vezes ela fica com um monte de machucado, porque não. A minha prima, vou falar, é meio desleixada, não cuida da filha dela, e ela cai e se machuca. Ela começa a tremer inteira, Uhum. querer bater a cabeça. É bem feio. E ela começou isso ter com 4 anos. E ela já tá com 8 e tá tomando remédio controlado agora. Ninguém achou. É um gasto de energia. É um gasto de energia muito grande também, que depois que para a convulsão, a pessoa fica fraca e fica meio lenta, meio lerda, assim. Sim. A gente chama a pessoa até a pessoa voltar à consciência. Uhum. Então, eu vou tirar um pouquinho da cabeça de vocês que isso também, isso, claro, não deixa de ser sinais clássicos, mas isso é de uma convulsão clássica. A Larissa trouxe um tipo de convulsão de criança que também é muito comum. Mas sabe qual que é mais comum? Quando ela está com febre e aí a criança fica com o olhar paralisado, olhando para o nada e o olhar vazio. Isso é uma convulsão. Não se enganem. Isso é uma convulsão, tá? Se vocês perceberem, né, o bebezinho tá meio chatinho, tá chorando de febre, de repente ele para de chorar e fica olhando para o nada. Ele está convulsionando. Se ele está convulsionando... Ou quando ela fica com um olhar sério também, Olhar né, quê? professor? Um olhar sério, fica olhando assim pro nada, fixo, pra um lugar fixo. Isso. Você chama a pessoa e a pessoa não te responde. Uhum. Isso também é um sinal clássico. Então, quando a gente tem... isso é uma alteração de consciência. Tá? Isso aí é uma convulsão. Então, tem que tomar muito cuidado para o que a gente chama de convulsão. Por exemplo, eu tenho convulsão. A minha convulsão consiste em ter um espasmo muscular dos braços em 1 segundo. Isso é minha convulsão. E também é convulsão. Por isso que eu tomo ácido valproico. Então, a gente tem muito sintoma de convulsão. E eu recomendo a vocês que vocês vão atrás, né, de ver quais são os outros tipos de convulsão. São bem interessantes. E aí, Mas o que geralmente causa isso, professor? Depende. Pode ser genético, pode ser por infecção, pode ser porque teve uma queda anterior, que nem eu bati a cabeça e comecei a desenvolver a epilepsia. Né, tem muitos casos. Pode ser uma epilepsia juvenil, pode ser uma epilepsia tardia, pode ser um tumor no cérebro, pode ser um problema metabólico, por exemplo, problemas na tireoide pode levar à epilepsia, que é convulsão, né? Estresse pode desencadear se você já tem sintomas, se você já tem predisposição genética. E, cara, é uma porrada de coisa que pode causar uma convulsão. Sabe o que é? Essa minha priminha, ela tomou um remédio de verme. E se passou 10 minutos que ela tomou esse remédio de verme, ela começou a ter convulsão. Nunca mais parou depois disso. Provavelmente ela teve alguma hiperreação. Nunca mais parou. Agora, hoje, você vê a menina, do jeito que era, ela tá bem, bem abobada, assim, sabe? O professor não brinca que nem brincava, fica no canto. E por que deram? Ninguém descobre o que é. E por que deram para ela esse remédio? Sei lá. Também não sei.
Acho que foi o médico meio que receitou para ela esse remédio de verme. E ela tomou, minha tia falou para mim que no que ela tomou, acho que não deu nem uns 10 minutos, meia hora, ela já começou a convulsionar. É uma reação diversa, com certeza. Então, no trauma crânioencefálico, né, no TCE, pode inclusive haver perda da massa encefálica ou líquor. Esses são os casos mais graves, tá? O trauma torácico. Gente, se a gente está falando de trauma torácico, o que é que vocês esperam observar na caixa torácica desse paciente com trauma torácico? Um hematoma, O que mais? inchaço, O que mais? Respiração, o quê? Como é que tu vai estar essa respiração, Isabela? A operação vai ter ofegante. Ofegante. Vai estar com dificuldade, ou seja, dispneia. Certo? O que mais? Se vocês colocarem a mão no tórax do paciente, assimetria do tórax. Nossa. quente, Isabel gastou agora. Assimetria do tórax. Então, o que causa essa assimetria do tórax? Calma. Tô calmo. Trauma, batida. Beleza. O trauma batida, ele vai ocasionar. Mas a assimetria, ela é por causa de quê? Se está assimétrico, o que é que está com problema? Porque o tórax é formado pelo quê? Pelas? Gente, o que vocês têm aqui dentro do tórax? Como é que chama isso? As costelas? Costelas. Né? Então, as costelas, se está um tórax assimétrico, o que aconteceu com as costelas? Por causa do golpe? Quebrou? Quebrou. Fratura de costela, exato. Então, essas fraturas de costelas, você vai olhar o tórax do paciente, o tórax vai estar assimétrico, respiração vai estar assimétrica, dispneica, certo? Uma parte vai conseguir fazer a movimentação, a outra não. Por quê? A nossa respiração é regulada por que tipo de musculatura? Voluntária ou involuntária? Involuntária. As duas, voluntária e involuntária. Não é à toa que você consegue parar de respirar, porque você quer. Né? Então, você consegue parar de respirar. Agora, quando você quer respirar, essa musculatura se agarra em quem para fazer o seu tórax expandir? Nas costelas. Certo? Nas costelas. Então, quando tem costela quebrada, os músculos não conseguem agir. Ou então, quando você tenta fazer a respiração, dói muito e você para, né, de tentar porque dói demais. Isso é uma perda de função? É uma perda de função, com certeza. No trauma abdominal, né, que pode haver ou não essa perda de vísceras, né, ou lesão nas vísceras, a gente não necessariamente vai classificar ele sempre como grave. Por quê? De forma geral, a gente tem uma boa absorção de choque, né, nesse abdômen. A questão é, se houver uma hemorragia interna, né, pode haver esse choque hipovolêmico, né, que a gente sabe que é bastante grave. E o trauma abdominal, ele vai ser classificado também em aberto ou fechado. Então, se ele for aberto, vísceras para fora. Se ele for fechado, não vamos ver vísceras para fora
mas a gente pode ver, sim, uma grande quantidade de equimose. Geralmente, em trauma abdominal, nós não veremos hematoma. Por quê? Porque o hematoma ele é formado entre a pele e um quê? E o músculo? E um osso. Osso. Um osso. Tá? O hematoma geralmente ele vai ficar entre a pele e um osso. Então, as queimaduras, gente, né, elas podem ocorrer por várias ações. Então, eu tenho uma queimadura, por exemplo, elétrica. A queimadura mais comum vai ser por temperatura, né, por um líquido quente, por fogo. Mas eu tenho a queimadura elétrica, tenho a queimadura química também, tá? Ela pode ser cáustica, né? Geralmente ela vai ser cáustica. E ela vai causar um dano celular, né? E ela vai depender aí para ser classificada, ela vai depender da profundidade, né, dessa lesão. Aqui a gente vê uma lesão, uma queimadura. Vocês acham que é feito pelo que isso aqui? Por ferro? Por ferro, né? Isso aqui é uma tortura por ferro de passar. O adolescente era torturado em casa com ferro de passar. Alguém já se queimou com ferro de passar em casa, né, Kathleen? Eu também já me queimei várias Não. vezes. Não? Pior que não. Não, Caramba. nunca. Muito bom. Eu imaginei por causa da espessura, do tamanho da queimadura. Muito bom chute. E aqui? Aí deve ser alguma coisa com ácido para ter corrido desse jeito. Não? Acho que foi algum líquido quente, não? Líquido quente. Especialmente óleo quente. Essa criança veio a óbito, ela teve 80% do corpo queimado com óleo quente. Tortura também? Ou derrubou Não. nele, será? Panelinha. Deixou o cabinho para fora, lá a criança foi e puxou. E aqui? O que parece? Diferentona nessa queimadura? É uma queimadura mesmo? É uma queimadura mesmo. Isso aqui é chamada de marca de Jelinek. Vou descrever aqui para vocês. Jelinek. Marca de Jelinek é típico de choque elétrico. Ah. Mas essa queimadura aí meio prateada, tá vendo? Então a pessoa agarrou um fio de alta tensão e estourou por aqui. E aí queimou. E aqui? Que é fácil. Criança também. Queimadura. Pelo quê? Encostou alguma coisa quente. Isso, aqui é por superfície quente. E aqui? Essa aqui é uma queimadura muito especial. É uma queimadura invertida, eu diria. É elétrica? Não. Vou escrever aqui. Elétrica, não? Vou escrever aqui para ver se alguém fala. É uma queimadura invertida. Isso quer dizer o quê? Ela não é por... É de dentro para fora? Não. Não é uma queimadura por calor. É uma geladura. Por frio. Uma geladura. Tá. Também classificada, né, da mesma forma que uma queimadura. Mas aqui a gente vê, ó, o início da necrose dos membros, né? Então o frio vai congelando, né, a pele e vai subindo no membro. Então ela é bastante diferente, por quê?
as roupas vão aquecendo a parte central, né? Então o frio sempre é da ponta para frente. Enquanto que outras queimaduras, elas podem ser meio aleatórias, né? Podem iniciar em um membro e terminar no outro, podem ser só no peito, só no rosto. Então essa aí é uma geladura. E aqui? Acho que isso daí é pro sol, não? Esse é pro sol, né? Só que esse aqui é depois da morte, olha que interessante. Professor, você não tá tirando foto dos defuntos lá, professor? Claro que eu tô aqui, ó. Foto dos defunto. Tudo defunto, gente. Tudo morto. Não pode isso. Não tem rosto. Tá vendo algum rosto aqui? Quem que é essa pessoa aqui? Você conhece? E essa aqui? Não conhece, então não tem essa. Então, as classificações, veja só. Então, quando a gente fala de queimadura de primeiro grau ou geladura de primeiro grau, né? O que atinge é apenas a epiderme, ou seja, ela é bem superficial, né? Ela tem dor, ela tem uma epidemia e às vezes um pequeno edema. Então, é esse tipo aqui, ó. Inclusive, né, uma queimadura de sol, por exemplo, ela é considerada uma queimadura do primeiro grau. Tudo bem? Então, esse aqui também é uma pessoa que morreu, tá? Mas tomou sol antes de morrer. Ah, foi torradinho, um pouquinho. Torradinho. Segundo grau. O segundo grau vai aprofundar, né, um pouquinho a queimadura. Então, a epiderme, parte da derme, ou seja, já tem uma perda, né, da espessura parcial da pele, vai ter muita dor e vai ter a área desnuda, ou seja, praticamente sem pele, sem pelo, bastante úmida, bicho infeliz. Sai daqui. E vai ter esse flictena ou bolha, né? A bolha é o grandão, olha só, né? E o flictena vão ser as bolhas menores. Então, aqui, uma queimadura de segundo grau. Temos também a de terceiro, então a gente vai ter perda da epiderme, derme e epiderme, né? Ou seja, perda total, né, da pele. A dor agora não vai ser por causa da perda da pele, mas sim por causa das terminações nervosas que estão expostas. Então, vai ser um ferimento bem espesso, seco e esbranquiçado, né? Próximo à calcinação já. Então, veja aqui um bebê, né? O mesmo bebê que eu mostrei aquela hora é esse bebê aqui, ó. Tá? Então, as pernas aqui estão bem, né, comprometidas, inclusive o tronco aqui em cima, ó. Tá? Então, você pode ver o que é que a gente sabe. Como é que a gente sabe quando é líquido quente? Quando a roupinha protege o bebê, ou a fralda, olha aqui, ó. Olha a borda, gente, exatamente da fraldinha. Então aí é que a gente percebe que foi de líquido quente, né? Inclusive, a gente não tem aqui a foto da parte de trás, mas tem um filetezinho de pele aqui que foi preservado. O líquido escorre, conforme ele escorre, ele vai descendo. Ele não vai, né, colocando ao redor. Ao contrário do fogo, que às vezes envolve a queimadura. E por fim, nós temos, né, a de quarto grau, que vai pegar a epiderme, derme, o tecido subcutâneo até os ossos ou então órgãos internos. Ela não dói. Por que ela não dói? Porque você queimou nervo. A partir do momento que você queima nervo, não tem como sentir dor, né? Então, as características, elas são semelhantes ou então mais graves que é de terceiro grau, que é o caso dessa pessoa aqui. Então, nós temos a calcinação, né, a carbonização bem profunda do corpo. Vamos ver que tem destruição profunda, né? Olha aqui, ó, a perna já não tem mais, praticamente. Né? Inclusive, a parte esquerda toda já não tem mais. Nossa. Essa deve ter doído, hein? Ou ele já estava morto na hora que pegou fogo. Eu espero que ele já tivesse ou morreu queimando. As dores aí devem ser horríveis. Então, qual que é o tratamento já de primeiros socorros? Interromper, né, o processo, tirar a roupa, tirar tudo que for de acessório, né, e cobrir a lesão com tecido limpo, de preferência úmido, né? O que é que a gente não pode utilizar? Tecido de algodão pode, né? O que a gente não pode fazer é tecido que solte, né, partes desse tecido. Por exemplo,
Usar algodão. Não faz sentido usar algodão, já que ele vai grudar na lesão. Então, a gente usa um tecido limpo, úmido, tá? Acidente com animal peçonhento. Tá vendo que a gente está passando muito rápido, né? Então, o que é peçonha? O que é uma peçonha? Um veneno? Quase. O veneno... Uma substância tóxica? Sim, uma substância tóxica como o veneno. É que a peçonha, ela é inoculada. Então, animais peçonhentos, a gente estuda animais peçonhentos e animais venenosos. Por quê? Porque existem animais que não inoculam veneno. Certo? Agora, tem animais que inoculam o veneno. Típico de quem? Quem inocula veneno? Cobra. Cobra. A cobra inocula o veneno. Fala um animal que é venenoso, mas não inocula o veneno dele. Alguns sapos, muito bom. Então, existem sapos na Amazônia, né, que são muito tóxicos. A pele deles é tóxica, inclusive o curare, né, que é um ótimo tranquilizante. Ele é feito da pelezinha, né, na verdade, do veneno do sapo. Tá? Na hora que você toca nele, já é. Isso, azulzinho. Ela fala, olha que lindo, põe a mão. Então, aqui... Tem um verdinho, tem um meio verdinho. Preto, se for preto e amarelo, fuja. Então, qual que é o tratamento de emergência sempre? Fazer, né, lavar o local, né, se não for inoculado, por exemplo, e observar. Nunca passar nenhum tipo de pomada, nada que seja de dito popular, né? Fazer xixi, né? Algumas coisas você pode fazer xixi, né? Outras coisas você não pode fazer xixi. Então, lavar o local e... Por que você pode fazer xixi? Fiquei curiosa. Estou curioso. Vocês não moram na praia, mas o pessoal de Caiobá mora na praia. Então, qual que é o risco na praia? Água viva. Então, a água viva, ela, na verdade, ela é um quinidário, certo? Um quinidário muito bonitinho, que tem umas pequenas ferpas de veneno. Vocês sumiram, agora vocês voltaram. Umas ferpas de veneno nos tentáculos dela. Então, eles inoculam o veneno e esse veneno ele é estabilizado, né? Ele é revertido com alguma coisa ácida. O que é que tem na urina? O que é que a gente elimina na urina? Que tipo de ácido? Que tipo de ácido a gente tem na urina? Não é difícil o nome. Ácido da urina. É o ácido? Ácido úrico? Ácido úrico. Muito bom. Ácido úrico. Então, a gente tem o ácido úrico que ele dá uma amenizada, né, no veneno. Se você tiver vinagre, estiver fazendo uma salada, por exemplo, na praia, você pode ir lá pegar e jogar o vinagre também, que o vinagre ele é um ácido forte também, tá bom? Nome do vinagre é o ácido... Pesquisem, dá o Google aí. Ó, Cáspita, acabou, voltou tudo do começo a minha apresentação. Ácido etanóico? Pode ser o ácido etanóico e a gente tem também, né, alguns vinagres que são o ácido acético. Então, para cobras, por exemplo, nós temos essas 4 aqui, que são mais comuns, né, no Brasil, e nós temos soro antiofídico para todas elas. Então,
Sofreu um acidente com essas cobras. Qual que é o procedimento? Levar o animal até a unidade. Tenta, assim, se você tentar levar o animal, Morto. não mate o bichinho. Tadinho do bichinho. Não tem culpa que as pessoas são estúpidas e pisam nelas. Então, evita ao máximo levar o animal. O que a gente tem hoje na mão que pode ajudar? O Google. Não. Tira uma foto, tira uma selfie com a cobrinha, isso. Tira uma selfie com a cobrinha, né? E vaza, né, com o animal pro hospital. Não o animal cobra, o animal que foi picado. E aí lá... Ei, professor, esse dia eu fui picada por uma aranha marrom. A enfermeira lá aqui do UPA teve a capacidade de debochar da minha cara, né? E ela falou bem assim pra mim, como que você sabe que foi uma aranha marrom? Eu falei, não, eu dormi com ela. Eu vi, dei uns beijinhos nela e eu falei, inclusive ela tá aqui na minha bolsa, bem guardadinha. E ela ficou tudo sem graça. Ela ficou tudo sem graça, professora. Ela falou, você deu um oizinho pra ela? Eu falei, dei, abracei ela. Ela tá aqui na minha bolsa, também quer te dar um oi. Você matou a bichinha, coitado? Eu matei abraçando. Matou com um abraço, matou de amor. Tadinha da bichinha. Então, é sempre correr. Cara, tem aquela questão também, né, que eu tenho que sempre falar, do torniquete para acidente com ofídico. Ele não é indicado, tá? Mas isso tem que ser pesado sempre em relação ao local que você tá. Por quê? Às vezes é muito pior você aplicar um torniquete, porque você concentra o sangue, né? E você acaba concentrando também o veneno. E no momento que você libera ele, libera muito concentrado. E às vezes é melhor deixar, às vezes, o corpo tentar agir, né, contra esse veneno do que utilizar o torniquete. Mas é sempre pesar o quanto tempo vai demorar para chegar no local de atendimento. É que nem aquela piada do cara que foi mordido no pênis por uma cobra. Vocês já ouviram essa? Não? Não? Vocês querem ouvir? Então vou parar de gravar para a gente fazer um intervalo depois. Né?